Olá, meus amigos, estamos aqui conectados mais uma vez no canal Conexão com Felipe Mendonça e hoje eu tenho a honra de entrevistar Will Guerreiro. Ele é cabo da Polícia Militar e presidente da Única Base Forte. Will, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. A primeira, também uma honra você ser o 01 lá no nosso canal, nessa parte de entrevistas. E eu gostaria que você falasse para a gente como se deu a sua entrada na PM, como se deu a construção da Única, qual a missão da Única, para que a gente introduza a sua história e a história da Única para os nossos internautas. Bom, eu que agradeço a oportunidade. A gente ingressou na Polícia Militar no ano 2005, né, através do curso de formação de soldado. E a partir daí a gente começou a nossa caminhada dentro da polícia, nossa caminhada policial, né? Eu nasci para ser polícia, eu gosto de ser polícia, entendeu? E a vida nos trouxe esse caminho também, por que não, da política, né? Porque nós somos seres políticos, né? Então a política não é só partidária, a política é o que a gente faz no dia a dia para melhorar a nossa condição de vida, nossa condição de trabalho. Então assim, se você vive em sociedade, você respira política, não tem para onde correr, né? É uma coisa que a gente precisa construir e ao mesmo tempo também desconstruir das pessoas essa aversão à política, por conta da história que a gente já conhece no Brasil. E aí a gente participou ativamente aí do movimento de 2009, por melhoria salarial, ainda na época do governo Marcelo Dreda. Só tínhamos ali pouco mais de 2 anos de polícia, né? Mas a galera jovem deu gás, né? Estávamos ali para garantir melhores condições de trabalho e realmente sair daquele salário de miséria, né? Eu lembro que na época a gente estava ganhando ali 800 e alguma coisa por aí. Eu lembro. Então, assim, é claro que as coisas passaram, mas a época, acho que era um pouco mais de um salário, não sei. E aí a gente começou a brigar e lutar e tivemos êxito através da união, né, que é importante, das entidades. À época, nem sonhávamos em estar participando ativamente, vamos dizer assim, de uma associação. Íamos como massa mesmo, estamos ali apoiando. No ano 2014, houve alguns episódios no qual desagradou a classe, né? E a gente aqui defende a classe de praças, né? A gente representa a classe de praças. Então a gente passou aí a lutar por melhores condições para essa base, né? É por isso que o nome Base Forte, que a gente precisa consolidar essa base, né? Que são os homens que são executores, né? É claro que cada um tem a sua importância. Então, dentro de uma hierarquia, principalmente uma hierarquia militar, é claro que tem o grau de importância daqueles que gerem, daqueles que planejam, daqueles que pensam, daqueles que executam também, e que também devem ter oportunidade de pensar também e de ter oportunidade de ter voz. E essa é a nossa missão. E aí a gente surge no ano 2014, através do convite de um grupo de pessoas que estávamos ali satisfeitos, né, com aquela situação. E aí surgiu a Única com essa bandeira de consolidar a base, de vir com novas expectativas de luta, né? Uma renovação, na verdade. Então a gente pegou essa galera jovem, nossa associação é basicamente muito jovem, né? Apesar de que eu já vou para 15 anos de polícia, né? Ainda assim, nós nos consideramos jovens, sim. Apesar de que dos cansaços do dia a dia, do cansaço diário, mas a gente sempre está fomentando novas coisas e se reinventando, né? Com certeza. Essa é a grande temática da coisa. Sem dúvida. Will, quais foram as conquistas ao longo dessa história sua à frente da Única? Olha, Felipe, não foi fácil, mas a gente conseguiu algumas mudanças participar, né, das mudanças legislativas dentro da Polícia Militar e do Bombeiro. Seja ele a lei do subsídio, do qual na época fomos contra da maneira que foi feito, mas levantamos a bandeira que subsídio sem carreira é suicídio, né? E aí a gente caiu para cima, conseguimos fazer algumas modificações e surgiu a
a PTS, que é a progressão por tempo de serviço, conseguimos avançar nesse quesito. Conseguimos aí colocar na lei também uma carga horária, né, de 36 horas semanais, que até hoje nós lutamos para que efetivamente seja regulamentada. Está na lei, mas pasme você, não está regulamentada. Mas não deixa de ser uma vitória, está na lei, e aí a gente só precisa buscar agora essa regulamentação. E dentre outras coisas que a gente foi conquistando, o mais importante é a voz do praça hoje, ela ser ouvida. Então assim, através de muito trabalho, a gente ganhou respeito, confiabilidade, né? E o trabalho muito sólido, consolidado. Então esse é o importante. Iniciamos ali na Rossiriri com uma pequena salinha. Hoje nós temos aqui um prédio bem localizado, graças a Deus. Então tudo isso proporcionando conforto, né, ao associado, para que ele amanhã ele possa ter uma estrutura para que ele venha, né, ter seus anseios atendidos, né? É isso que a gente quer. Maravilha. Como é que se dá a relação da única com as outras entidades de classe militar? Olha, a gente teve um processo muito interessante de diálogo, né, Felipe? Apesar de que a gente iniciou um processo e nos chamaram de radicais, né, de xiitas, mas não tem nada disso. A gente sempre teve assim, muita energia, muita força naquilo do nosso posicionamento, né? Então assim, por isso que a gente foi taxado de radical, mas na verdade não é nada disso. A gente quer sempre diálogo. E do qual a gente conseguiu, a gente tem dialogado bastante com as outras entidades, né? Não há nenhum espírito de concorrência, de rivalidade, nada disso. A gente respeita a história de todos. Porque assim, erros e acertos, a gente está passivo, entendeu? O importante é a gente olhar para trás, olhar para o passado, aprender com as experiências e olhar para frente com uma nova perspectiva. É isso que a gente deseja, né? Então assim, não só entre as entidades de classe dos militares, mas também a gente conseguiu abrir um diálogo com as entidades de classe diversas, principalmente da segurança pública, quando houve a criação da Frente Unificada dos Operadores de Segurança Pública. Isso foi um marco na história e a gente tem orgulho de ter participado desse processo. E até hoje a gente tem um diálogo muito franco, muito aberto com as outras entidades de segurança pública, fomentando sempre a união. Isso é o mais importante. Sem dúvida. União é a palavra que deve nortear sempre a todos. Existe um canal direto com um comando, mas antes eu quero avisar a todo mundo que nós estamos afastados e teremos as máscaras só para fazer essa entrevista para o áudio ficar melhor, para que vocês possam ter um melhor entendimento do que a gente está conversando aqui. Existe um canal direto com o comando? Olha, Felipe, já foi assim melhor o diálogo, né? Mas é normal que num processo, a gente trata isso como uma normalidade do mundo, que num processo onde uma entidade de classe ela traz à luz alguns problemas, né? E isso vai afetar diretamente a gestão governamental. Então é normal que se arranhe um pouco esse diálogo, para a gente não ver nenhuma normalidade nisso. Contudo, a gente realmente sempre espera que o diálogo seja aberto, porque aqui a gente tem um trabalho de ajudar a administração e não de ser inimigo, porque a gente quer fomentar o fortalecimento das instituições e da nossa profissão, consequentemente, né? Então, assim, aqui a gente não tem na verdade, tem o dever de fortalecer, né, a nossa profissão, porque é o nosso ganha-pão, é o que nos sustenta, é o que traz conforto à nossa família. Então, assim, a gente pensando como também para a sociedade, a gente quer o fortalecimento e a melhora, né? Agora, é claro que para que esse processo aconteça, algumas feridas precisam, né, ser futucadas, né, vamos dizer assim, né? E às vezes nem sempre a gente agrada, mas a gente sempre quer partir do pressuposto do diálogo, sempre. Como está o ânimo da PM durante essa pandemia? Existe EPI suficiente para a tropa? Veja, Felipe, o ânimo tem sido bem complicado. Não só pela tensão, por conta do vírus, né? Porque a pior coisa, Felipe, é a gente trabalhar com um inimigo invisível. Acho que eu nunca trabalhei tão tenso como nos últimos dias, né? Porque é muito melhor você estar aqui
visualizando o seu inimigo, né? Sabendo para onde você vai atirar, como vai se abrigar. Então eu costumo dizer entre os nossos amigos que é muito melhor trocar tiro com vagabundo do que estar combatendo um inimigo invisível, né? Então assim, tem sido muito tenso. E mais tenso ainda é quando há uma demora muito grande em se viabilizar a proteção desses militares, né? Então assim, pelo básico, que é você ter uma água sanitária, é ter um detergente, é ter um sabão em pó, né? Um local para higienizar o seu ambiente de trabalho, até uma máscara, né? Que a gente sabe que é insuficiente, tem sido insuficiente, não adianta. Não é fake news, não é notícia falsa, não é alarde, né? Não é nada disso, alarmismo, não é nada disso. É a verdade, tem sido insuficiente. Graças a Deus que muitos empresários, né, sergipanos, que a gente tem muito orgulho de ter esse tipo de pessoa aqui com a gente, vem doou máscara, doou álcool. Então assim, ajudou muito, né? A Polícia Militar e os bombeiros, ajudou bastante, não sei, não tem ideia. Então assim, fez muita diferença. Mas a falta de planejamento, né, do governo do estado tem sido muito grande e não tem sido suficiente. Porque máscara, por exemplo, as descartáveis, o nome já está dizendo, são descartáveis. Você vai trocar ali a cada 2 horas e vai descartar. Então assim, imagine, uma escala de serviço, durante um mês, quantas máscaras um só policial deverá utilizar, né? E aí surgiu a alternativa da máscara de pano. Algumas já estão sendo distribuídas, mas a gente está avaliando ainda se tem sido suficiente. Porque até a máscara de pano, a depender do uso, ela vai durar no máximo 4 horas também. Então veja, então não é tão simples, né? Porque assim, o suor, imagina você dentro da viatura, ali o tempo todo suando, então é muito complexo. A gente não está dentro de um ar-condicionado, numa sala, então assim, que pode de repente até durar o dia todo o trabalho, né? Precisa conversar também com o cidadão também, né? Manter esse diálogo. Precisa conversar entre a guarnição, precisa modular com a central, com as outras viaturas, precisa conversar com o cidadão, que a gente tem uma dificuldade muito grande com a população, por conta a gente está o tempo todo orientando, né, as pessoas. Graças a Deus, a conduta da Polícia Militar de Sergipe, sem dúvida, é algum exemplo no Brasil todo. Não tivemos nenhum episódio de abuso de autoridade, de cercear a liberdade do cidadão sem um embasamento legal. Isso é uma opinião minha, né? Que esses decretos têm sido muito controversos, né? Mas aí não vou entrar nesse método aqui. Daria outra entrevista, né? É verdade. Então, graças a Deus, a gente tem trabalhado nesse sentido de orientar realmente a população e de ajudar, porque a Polícia Militar está do lado do cidadão. Sim. Eu costumo dizer que a gente não é um braço armado do Estado. Não. A gente tem que mudar essa concepção. Nós somos servidores e servimos a população. Então estamos e devemos estar ao dispor dos anseios da população e não do Estado. Até porque dentro da farda existe um cidadão também, né? Que além da responsabilidade militar, tem a responsabilidade civil. Isso, a gente criou até uma hashtag, hashtag humanos atrás da farda, né? A gente sempre utiliza essa hashtag nas nossas redes sociais. Humanos, nós somos humanos, não somos heróis. É outra concepção que a gente tem trabalhado, não somos heróis. Porque heróis não são passíveis do normal, né? Dos pobres mortais, né? E não precisam comer, não precisam, né? Então assim, não somos heróis, somos humanos, somos servidores, merecemos ter um tratamento, né, condizente com a nossa profissão. É só isso que a gente quer, valorização e que a gente realmente tenha essa valorização ao longo do tempo, né? É isso que é a nossa briga. Falando justamente nessa questão de valorização, houve um corte feito pelo governo do Estado. Gostaria que você falasse para os nossos internados quais foram esse corte, que representa isso dentro da tropa. Veja, Felipe, a gente está já 8 anos, com esse ano, 8 anos sem reajuste, né? Para que o
internauta ele saiba, o salário mínimo, todo ano ele sofre um reajuste, não é isso? Nada mais é que uma correção da inflação sempre do período do ano passado, né? Para que isso? Para que o poder de compra ele continue minimamente ali dentro daquele salário, não é isso? Então, pasme você, nós temos 8 anos sem no mínimo essa reposição. Então a gente tem quase 50% do nosso salário corroído, né? Então a gente não luta por aumento, a gente tem lutado pela manutenção, né? Isso, do poder de compra, pela manutenção do poder de compra que hoje é notório que caiu. Então, além disso, desses problemas, tomamos como surpresa que diante de uma pandemia, diante do nosso papel na sociedade, né, diante disso, ao invés de nos dar garantia jurídica, nos dar segurança, o governo do Estado ele fez o contrário. Ele tirou a nossa segurança, né? Então, assim, a gente já falou que tem uma deficiência em relação aos EPIs. Então, como o policial e o bombeiro não queria, né, esperar pelas instituições, ele ia utilizar agora o seu auxílio uniforme para reforçar. Então, comprar sua máscara, comprar sua luva, comprar o seu álcool gel. E, no entanto, foi cortado. É isso. Foi cortado o auxílio uniforme, né? Foi suspendido aí, não se tem previsão. Foi suspendido também o terço ferial, com o calendário apenas para o ano que vem, e sabendo da instabilidade que existe já, mesmo antes da pandemia, a instabilidade do governo do Estado, não sabemos se realmente vamos receber. Então, assim, criou uma ansiedade, uma preocupação muito forte dentro das corporações e nos preocupa também, né? Então, nem terço e nenhum militar vai tirar férias em 2020. Veja, as férias, elas permanecem, eles não vão perceber o terço ferial. Mas o gozo, o militar vai... Até agora sim, até agora sim. Will, nós tivemos aquela tragédia, infelizmente, com o capitão Oliveira. As condições de trabalho pós-ataque que a PM sofreu, elas melhoraram? Existe uma melhor condição de trabalho? Foi feito por parte da Secretaria de Segurança Pública investimentos para proteção dos senhores? Olha, Felipe, muito pouco foi feito, né? Apesar da resposta da nossa Secretaria de Segurança Pública ter sido muito efetiva e rápida até, né? Porque era isso que nós gostaríamos, né? Porque quando um sangue nosso é derramado, a gente no mínimo quer que os culpados eles paguem, né? É claro, de forma legal, que eles sejam presos, que eles cumpram pena. Caso reajam, né, o nosso policial ele precisa estar vivo. Então foi o que aconteceu. A resposta foi muito rápida, muito efetiva. Graças a Deus, a Polícia de Sergipe ela tem essa característica, né? E vagabundo aqui não se cria. E a gente quer que isso aconteça. Agora, desse ponto de vista, nós somos verdadeiros heróis, né? E as condições de trabalho continuam as mesmas. Se a gente for comparar a polícia hoje e a polícia de 20 anos atrás, pouquíssimas mudanças. Eu seria injusto dizer que não houve mudança. Houve, algumas melhoras substanciais houveram, claro que sim. A gente sempre luta para caminhar, né? Mas às vezes nos parece, e a sensação, eu estou sendo muito verdadeiro, Felipe, a sensação que dá é que às vezes a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. Então, assim, é a sensação que a gente tem. A gente precisa melhorar muito em relação a isso. As condições de trabalho, os investimentos, né? Porque, assim, não adianta nada você comprar viatura se você não investir no homem, se você não investir no quantitativo, se você não equipar esse homem, né? A nossa luta é que o policial ele tem o seu colete balístico individual, sim. Porque assim, até no deslocamento de casa para o trabalho, ele vai estar também mais um pouco de proteção. O que a gente acontece hoje é que os coletes eles não são individuais, são coletivos. Então você sai de um turno, o turno entra com colete suado, úmido, né?
É insalubre, né? É insalubre, essa não se luta. Então, assim, a gente tem uma promessa aí desde 2015 que pagaria Insalubridade. esses caras, não, esses coletes a cada um, né? Até hoje também não se pagou insalubridade, e hoje é muito difícil porque eu estou com subsídio, mas a gente tem uma tese que é possível. Mas aí é outra discussão. Mas no mínimo que pagasse os coletes balísticos, Sim. né? Individualizados, é outra luta também. Seria mais organizado, né? Seria melhor para o policial trabalhar justamente por isso, porque ele vai ter o seu equipamento pessoal. Como você falou, ele vai estar úmido, vai estar já com o suor do companheiro que está passando, então isso realmente não é uma boa... Então assim, não é nada agradável, vou dizer a você, Felipe, não é nada agradável. Imagina. A gente falou tá falando da tropa, qual o efetivo hoje da tropa? Gostaria também de saber se ele é suficiente e se o efetivo que você fala conta os militares afastados por saúde e requisitados para outros órgãos. Veja, Felipe, assim, são vários números que a gente também tem processado, né? Hoje, contando com os alunos, seja de oficial ou de praças, bombeiros, vamos falar só da Polícia Militar agora, vamos falar da Segurança Pública. Hoje são mais de 4.300 homens, né? Então, assim, a gente sabe que é insuficiente, né? Se a gente for comparar. A gente tem esse estudo, comparando com o crescimento populacional, a Polícia Militar não acompanhou, de jeito maneira, né? Ao contrário, no ano 2014 houve uma redução de efetivo na lei, na própria lei, veja só. Então, assim, comparando com um efetivo de 20 anos atrás, por exemplo, praticamente é o mesmo, né? A gente colocar em números proporcionais, né? Então a gente precisa, o que a gente defende é que seja periódico os concursos, turmas menores. Por que isso? Felipe, facilita quando esses homens forem para casa, porque você faz uma turma de 500 homens, por exemplo, daqui a 30 anos, né, 35 anos, esses homens vão para casa. Então você imagine 500 homens indo para casa de uma vez só. Você imagina 500 homens para poder ascender a sua promoção. Então, tudo mais complicado. Tudo mais complicado. Então, não é muito melhor você ter um curso periódicos. A gente defende que o centro de formação se transforme num centro de excelência permanente. Cursos são faculdade, né? Turmas anuais, pequenas turmas anuais, e você transformar ali realmente numa escola. Então, você imagina, o planejamento do Estado vai ser muito melhor. Teria um impacto muito menor na questão de gasto. Pois é, então assim, aquilo que o governo do Estado sempre faz com todas as turmas, que é sempre estar postergando aí a formação, por conta do que ele não se planeja, né? Porque quando você coloca em série 300, 500 homens dentro da atividade, você precisa garantir a eles um mínimo de equipamento, para onde eles vão, a alocação, tem alimentação. Então assim, tem uma série de gastos com esse pessoal que tem que ser feito, né? Sim. Então, assim, acabaria com esse problema. Se você tem um planejamento anual, você sabe que próximo ano vai entrar 60, 100 homens, vamos dizer. E ali você se planeja e não vai ter problema algum de alocar esses homens, né? Então é isso que a gente defende. Eu espero que um dia a gente seja ouvido, né? Esperamos que com isso a sociedade ganhe. Exatamente. Will, a estrutura do batalhão que você trabalha, que outros militares trabalham, é uma estrutura digna? Não é uma boa estrutura? Infelizmente não. Infelizmente não. Assim, com o esforço, e aí eu preciso ser justo, alguns comandantes, juntamente com seus subordinados, por conta desse esforço individual, às vezes tirando do próprio bolso para garantir o mínimo do funcionamento, você ainda consegue minimamente ter um ambiente de trabalho, né? Mas está de longe de ser um ambiente digno. Aqui na capital você ainda tem algumas condições um pouco melhor. Ainda assim, alguns locais aqui que a gente tem visitado, a gente visitou, são totalmente assim, são insalubres, não tem condições nenhuma de receber um policial militar ali, né?
Porque um policial militar ele precisa ter uma base para que ele possa fazer sua necessidade, ele possa fazer seu asseio. Porque veja, Felipe, a gente está na rua. Quantas vezes a gente teve que entrar em um mangue? Quantas vezes a gente teve que entrar numa poça de lama? Quantas vezes? Se rastejar. Então, se a gente não tiver um local que nos garanta que a gente vai poder lavar o nosso equipamento, fazer o seu asseio, sua higiene pessoal, então é o mínimo, né? A gente não quer conforto não quer luxo não, a gente quer o mínimo, e o mínimo precisa ser garantido, é isso que a gente quer. E a gente precisa falar a verdade, não adianta estar colocando as coisas para dentro para debaixo do tapete, não, porque senão não vai resolver, né? Com certeza. Porque você vai a casa, vai jogando para dentro, vai debaixo. Um dia, uma hora, você vai precisar tirar dali. Exatamente. Então, é melhor não acumular, é melhor a gente tratar logo de forma, né, clara, verdadeira, é isso que a gente quer, entendeu? Todos nós. Will, qual a mensagem que você deixa para a tropa e para a sociedade? Você como militar, como presidente da entidade de classe, deixe sua mensagem para nós, por favor. Bom, eu quero me dirigir primeiro aos nossos associados, né, que vieram, acreditaram no projeto, têm contribuído, né? Então, assim, vai o meu agradecimento a você, que acredita no nosso trabalho, isso é importante. E quem não é associado, que venha, que fortaleça a luta, que possa estar contribuindo de alguma forma, de acordo com a sua aptidão. Mas fortaleça a luta, é importante. É a sua família, é a sua condição de trabalho que está em jogo. Então venha, fortaleça a luta e transforme a nossa base numa base forte. Amigos, com isso encerramos a nossa primeira entrevista. Eu quero agradecer ao Will Guerreiro e encerro com o nosso lema: o preço da liberdade é eterna vigilância. Até mais, amigos.